Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vem Pra Consciência, mais um episódio aqui para você. E sempre lembrando, já deixa seu like aí no nosso vídeo, comenta e compartilha com as pessoas que você ama, porque hoje você vai ouvir informações realmente super interessantes e de consciência. Eu sou Eros Escobar, biomédico e palestrante. E antes da gente iniciar, sempre um agradecimento especial à nossa produtora, a Rô Comunica, e ao Conexão ABCD. E não esquecendo também do nosso grande amigo Thalisson Vinícius, que mais uma vez está conectando a gente aqui com pessoas super especiais e cedendo esse ambiente maravilhoso que nós estamos gravando o nosso episódio de hoje. E hoje eu converso com um casal de amigos aqui, a mentora Ellen Winiarski, que fala sobre mentalidade, sobre marketing digital e também sobre a lei da atração. E o marido dela, é isso? Marido dela, o Lincoln Fernandes, que é investidor, ele fala também sobre a parte de mentalidade nos investimentos. É isso mesmo? Então seja bem-vindo, Ellen, seja bem-vindo, Lincoln. Primeiramente, gratidão por vocês aceitarem o nosso convite de estar aqui participando do nosso Vem Pra Consciência. Bom, quero agradecer o teu convite e parabenizar, porque eu já amo o nome deste podcast. Acho que só pelo nome já devia ser viral no Brasil inteiro. Eu sempre brinco, Eros, e para mim é uma verdade que eu falo sempre nas lives, meus alunos sabem disso, que consciência devia ser o nome de uma igreja. Eu falo isso. Porque, para mim, a palavra consciência define a vida. Sim. Quando você tem consciência, tudo soluciona, tudo se resolve, você se conhece, tudo se transforma. Então, o fato do nome do podcast já ter a palavra consciência, já não tenho dúvida do sucesso que vai ser e que já está sendo, né? Então, gratidão. Legal, isso aí é um convite, né, para as pessoas. Vem para a consciência. Vamos expandir essa consciência, olhar para o mundo de forma diferente. Perfeito. Transformar o que precisa ser transformado, né? Show. Perfeito. Até porque também com consciência as pessoas, elas são pessoas melhores. Elas fazem o bem pro outro, ela não faz jamais pro outro aquilo que não queria que fizesse com ela. Consciência resolve tudo, né? A pessoa tendo clareza, consciência, ela consegue ir pro caminho certo, consegue fazer escolhas certas, né? Então isso é demais. Parabéns pro nome, um nome muito forte. Que legal, legal. Então gratidão por vocês estarem aqui. E eu quero conhecer um pouquinho mais da história de vocês, né? Primeiramente, quem é a Ellen? Como que a Ellen chegou onde ela está hoje? Porque hoje você fala de um assunto que tá até em pauta, tá até na moda, na verdade, das pessoas falarem sobre essa questão da lei da atração, da mentalidade e tal. Mas também, de verdade, ao mesmo tempo que tá aí na moda, também tem muita gente que fala e não sabe nem o que tá falando. Exatamente. Fala um monte de abobrinha e tal, e acaba se utilizando também do poder da internet só para aparecer, mas não tem um conteúdo verdadeiro. Então, quem era a Ellen antes da lei da atração, disso tudo aí? E como que você chegou nesse ponto de impactar positivamente a vida das pessoas com esse assunto? Legal. Bom, a Ellen é uma curitibana, nasci em Curitiba, fui criada sempre pela minha mãe solteira, né? Então eu tive uma infância bem desafiadora, assim, em termos financeiros. E eu só tô voltando lá atrás porque teve um fato que foi interessante na minha vida ali. Foi aos 11 anos de idade, eu estudava em escolas públicas e tem um instituto, que eu vou até dar crédito para eles agora, porque é um instituto maravilhoso, que chama Instituto Bom Aluno do Brasil. Eles ainda existem e naquela época, 15 anos atrás, né, 15 anos, eles me tiraram da escola pública e me levaram para uma escola particular, através de um processo gigantesco, enfim. Então, uma menina que era pobre, de uma origem pobre, né, origem bem humilde lá em Curitiba, foi apresentada a um mundo de prosperidade, porque eu entrei num colégio particular que era o melhor de Curitiba, o mais caro, e eu jamais, né, minha mãe teria condição de pagar. Só que lá eu aprendi, tive acesso a uma nova realidade, né? Pela primeira vez eu vi a riqueza. Então, enquanto, né, eu ia para a escola, pegava um ônibus de 1h30 para ir, um ônibus de 1h30 para voltar, e sozinhas já, eu e minha amiguinha na mesma idade, assim, os alunos daquela escola iam estudar com chofer, em carro importado, carrão e tal. Então, quando eu vi aquilo, eu acho que foi naquele momento ali, aos 11 anos de idade, que eu falei, cara, eu vou prosperar na minha vida, porque eu posso não ter tido isso, mas os meus filhos vão ter. Então, ali foi meio que uma decisão numa criança
que eu iria prosperar e eu iria buscar o que fosse necessário para prosperar. E eu sempre soube da importância da educação, né? Do conhecimento mesmo, de buscar conhecimento. Então eu sempre busquei muito conhecimento. E aí sempre fui assim, né? Continuei na escola, enfim. Eu entrei no mundo da lei da atração e da mentalidade, foi aos 25 anos de idade, quando eu comecei a empreender no marketing multinível. E o marketing multinível é uma escola de negócios, né? A gente sabe disso. E lá eu entendi sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tal. E aí eu conectei com aquela visão de lá de trás. Falei, pronto, agora eu tenho a ferramenta para enriquecer. Até então eu estava seguindo a vida, né? Trabalhando para os outros, eu era uma funcionária, enfim. E aí eu comecei a estudar muito, então muito mentalidade, lei da atração, assisti O Segredo e tal. Tanto que assim, o primeiro vídeo de lei da atração que eu tenho gravado foi no ano de 2016, eu acho, no meu YouTube. Ali eu já falava sobre isso, mas eu vou dizer que faltou consciência. Durante os últimos anos, a gente vai entrar mais nisso depois, mas eu, mesmo conhecendo a lei da atração, conhecendo tudo, eu pequei, eu falhei, porque eu deixava os meus sentimentos, crenças, emoções sabotadoras serem maiores do que os meus sonhos. Então, por mais que eu tivesse lá quadro dos sonhos, tal, que eu já desenvolvi muito cedo, eu conheci quadro dos sonhos com 15 anos de idade. Foi a primeira vez que eu fiz. Então foi muito jovem, realizei muita coisa na vida, mas ainda assim eu tinha muita crença limitante, muita inconsciência. A inconsciência me levou várias vezes para o buraco. E por isso que hoje eu gosto de ensinar, porque quando a gente ensina a gente aprende 2 vezes, né? Então a gente lembra das coisas, a gente lembra de aplicar aquilo que a gente está falando para o outro. Como é que eu vou falar para você se eu não estou aplicando? Fica incongruente. Então por isso que ensinar é uma das coisas que hoje eu mais amo fazer, porque eu sei que eu estou aprendendo de novo, lembrando da importância e fazendo. E é interessante isso que você está falando, porque quando você ensina, além de você estar sempre deixando tudo aquilo presente na sua memória, na sua mente, no meio ali do que você está ensinando, às vezes vem um insight que você nunca tinha tido. Total. Não é verdade? Não acontece isso? E aí por isso que você aprende mais quando ensina do que quando está ali na posição do aluno, não é verdade? Exatamente. E você falou, também você citou aí do segredo, né? Eu vejo que o segredo, eu me lembro que, se eu não me engano, foi em 2006 que saiu. Que o filme, o livro e o filme do Segredo chegou assim ao acesso ao público, né? Acesso da massa e tal. E foi esse o grande momento que o próprio nome, né? O segredo foi revelado mesmo para a grande massa, né? Sim. E a partir desse momento é que começou a se desenvolver os estudos mesmo sobre essa questão da lei da atração, de prosperidade, de que a prosperidade não é um mero acaso, né? Ela é construída. Foi a partir do segredo, né? Que os grandes especialistas se desenvolveram a partir desse estudo, que ele fala o segredo, mas não mostra assim exatamente ali os segredos mesmo, né? Na verdade, falta muita coisa no livro e no filme, né? Você quer falar sobre isso? Na verdade, assim, o filme ele é muito bom para trazer a consciência, para trazer esse primeiro contato. Abre a porta. É a porta de entrada. Perfeito. Só que, assim, eles abordam, por exemplo, a questão da vibração, a questão do sentimento, é algo muito mais interno, e isso é algo que é, digamos assim, o essencial, é a cereja. Porque, por exemplo, uma pessoa, ela pode agir, ela pode fazer, ela pode pensar, ela pode fazer o quadro dos sonhos, ela pode imaginar. Se ela não tiver com a vibração e o sentimento alinhado, cara, não acontece. Não acontece, porque não adianta nada a pessoa ir lá na frente do espelho e eu sou merecedor, eu posso muito, eu sou mais, eu sou rico, e olha cá. Só que aí ela fala, ela pensa, mas aí no dia a dia ela se sente uma pessoa derrotada, ela se sente uma pessoa incapaz, ela se sente uma pessoa que culpada, com mágoa, que não merece, uma pessoa que... Então, porque tudo pra mim é difícil, a crença dela não deixa ela prosperar. Então não é essa... que a gente tava falando sobre a lei da atração, que hoje em dia é muito falado, né? Muitas pessoas olham pra lei da atração como algo pra pessoa ela ter uma muleta e ela não fazer o que tem que ser feito. E acha que tudo vai cair do céu, que tudo vai vir, acontece e aparece. E a gente sabe que a realidade não é assim. Milagre, né? O povo acha que... Na verdade, assim, eu vou até refazer a palavra.
Que o milagre, ele acontece, ele existe e a gente causa ele. Exato. Mas não é esse o ponto. As pessoas acham que é pílula mágica, que é diferente. Pirilim pra mim, pum. Pirilim, e eu escrevi um negócio ali, uma frase, eu li uma vez, visualizei, pronto, aconteceu. Não é, se você não limpar todos os lixos, né, a gente fala das camadas que estão ali cobrindo aquela... Porque eu acredito muito que é meio que como se fosse um canal. Então você tem que canalizar, né, entrar em acordo com aquilo que você está buscando. E se tiver camadas ali prendendo o canal, você pode fazer quantas vezes você quiser, mantra, afirmação, dê o nome que quiser, não vai conseguir acessar. Cara, é engraçado isso, porque muitos alunos nossos, né, faz a mentoria, a gente ensina o passo a passo, como que a gente faz no nosso dia a dia, porque tudo que a gente ensina, a gente não ensina porque a gente leu, que a gente assistiu, pesquisou, não. A gente ensina o que a gente vive todos os dias, né? E aí a pessoa, depois de um mês fazendo, ela vira e fala assim, mas não tá acontecendo. Mas por que não aconteceu ainda? Eu tô fazendo tudo certo. Mal ela sabe que isso que ela tá fazendo é justamente o que ela tá travando. Porque isso já mostra o que ela tá fazendo de errado. Ela não tá confiando, ela não tá soltando, que é um dos principais pilares para as coisas acontecerem. O que é o soltar? Algumas pessoas dizem soltar, outras pessoas dizem confiar, outras pessoas dizem como fé. E a pessoa não soltar na essência, não acontece. Ela mesma trava o processo, ela não sabe isso. Olha só, aí já estamos tendo aqui uma informação. Ó, você que está aí assistindo, já pega aí as pílulas de consciência que nós estamos tendo aqui. Porque isso que você falou tem extrema importância, porque às vezes a pessoa, ela entre aspas, ela acha que está fazendo, mas na essência mesmo não faz. Né? Não faz, exatamente. Por exemplo, teve momentos da minha vida, anos atrás, que eu estava começando a ter esse acesso com física quântica, lei da atração, mentalidade, e aí nada estava acontecendo. Quer dizer, acontecia tudo de ruim. Naquele momento, estava um caos na minha vida, um caos financeiro, um caos em tudo. E aí tinha momentos que eu parava e falava, cara, por que não tá acontecendo? Meu Deus do céu, onde eu tô errando? Nossa, mas nada acontece de errado, nada acontece certo, tudo piora. Parece que quanto mais eu faço, pior fica. Hoje, olhando para trás, eu tenho nítido que não estava acontecendo porque eu estava travando. Porque o universo é regido por leis naturais. Se você pegar uma semente e você plantar, vai frutificar. A natureza, ela cuida para que isso aconteça. Entende? Então, a prosperidade, ela é natural. A abundância, ela é natural. Quando não acontece de uma forma natural, é porque alguma coisa você está fazendo para travar aquilo. Algum erro você está cometendo para que aquilo não chega. Porque é igual matemática. A matemática é simples. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Existe uma lógica para isso. E na nossa vida, seja em qualquer área, financeira, saúde, emocional, existe também uma lógica. Existem leis que regem o universo para que as coisas aconteçam. Se não está acontecendo, é porque alguma coisa você está fazendo de errado para que aquele processo seja liberado. Agora, dentro disso que você está falando, eu quero fazer uma pergunta, assim, que se as coisas não estão acontecendo na vida daquela pessoa, é porque de alguma forma ela está travando. Ou seja, se ela está travando, eu acredito, pelo menos eu acredito que ninguém vai fazer isso consciente. Eu quero só me lascar na vida. De jeito nenhum. Assim, ninguém faz isso consciente. Então, com certeza. Inconscientemente, a pessoa está bloqueando algum ponto ali daquela... não está deixando fluir, né? E ela não está enxergando isso. Até que ponto isso serve de aprendizado? Porque o que eu quero dizer assim, como que a pessoa faz para enxergar esse ponto que ela está travando? Tá. Porque se é inconsciente, ela não enxerga. Então, como que a lei da natureza, a lei da atração, ela ensina a pessoa? Tá. Porque, não sei se eu estou conseguindo fazer. Eu entendi também. Porque ela está ensinando a pessoa, ó, tem algum ponto aqui que você está bloqueando. Sim, perfeito. Então, está te ensinando. Como que eu faço para enxergar qual é esse ponto que eu preciso aprender? É muito legal isso que você perguntou.
E tem uma coisa que eu falo muito, que quando a pessoa ela faz desse jeito, ela consegue encaixar os pontos. O que acontece com as pessoas? Vamos supor, eu estou passando por um desafio na minha vida, agora nesse momento, e tá tudo bagunçado. Eu não consigo enxergar da onde tá vindo, por que aquilo tá acontecendo. O que as pessoas elas fazem nesse momento? Aqui tá o problema. Elas vivem dentro do problema. Então, quando você tá dentro do problema, você não consegue achar a solução. Você não consegue achar aonde tá a falha. Porque você tá lá dentro. Por exemplo, já aconteceu alguma situação na sua vida, lá atrás, que tava tudo um caos, tava tudo bagunçado, tudo dando errado. Aí passou um tempo depois, as coisas foram se acertando, se resolveu. Hoje você olha lá pra trás e você fala, cara, se eu tivesse feito assim, 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 eu tinha resolvido. Já aconteceu. Como que eu não tava enxergando? Como que eu não enxerguei isso? Por quê? Porque hoje você está vendo de fora do problema. Por isso que é muito fácil dar conselho. Porque você está fora do problema. Você enxerga coisas que a pessoa que está dentro do problema não enxerga. Então um ponto importantíssimo que eu sempre gosto de citar é: aconteceu qualquer coisa agora. Está acontecendo qualquer coisa. O pior problema na sua vida. Pega, dá um passo para trás, coloca o problema na sua frente e fala assim, vamos lá. Por que isso está acontecendo? O que eu sempre faço? Tem 3 pontos que eu coloco sempre. Está acontecendo alguma coisa agora, está começando a travar as coisas. Espera aí. Primeira posição, primeira situação. Eu olho e pergunto, está acontecendo isso porque eu gerei isso? Porque eu tomei uma decisão? Isso daqui é reflexo de uma decisão errada minha? Por exemplo, a pessoa perde dinheiro. Por que você perdeu o dinheiro? Você colocou todos os riscos na ponta do lápis, você observou tudo em volta, você enxergou o cenário total. Esse é o primeiro ponto. Então, peraí. Não, eu não tomei nenhuma decisão errada. Tá. Segundo ponto. Tá acontecendo isso para eu aprender alguma coisa? O que eu preciso aprender? Porque as pessoas, elas crescem nos desafios. Ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém amadurece na zona de conforto. Então, os desafios, eles vão acontecer a todo momento. Porque é no desafio que a pessoa cria experiência. No deserto, né? É no deserto que a pessoa, ela gera a fome, a sede de crescimento, a habilidade, ela gera a visão, ela gera a gama de crescer, de prosperar. É no desafio que a pessoa desperta. Ninguém desperta, ninguém traz a consciência no momento de paz. Dificilmente. A maioria das pessoas, elas infelizmente aprendem na dor. Uhum. Então, o desafio também é uma ferramenta para a pessoa aprender e evoluir. O problema é que as pessoas vivem em desafio. Vivem no problema. E, inclusive, viciam, né? Exatamente. Eu vou trazer uma coisa relacionada ao que ele acabou de falar, que por isso que eu digo que a consciência deveria ser o nome de uma igreja. Total. Porque a consciência realmente te leva para um outro patamar, né, de vida. Então, por exemplo, quando eu trabalhava em multinacional, eu era inconsciente, eu estava completamente adormecida. Eu passei 12 anos tendo síndrome do intestino irritável. Isso significa que eu tinha piriri todos os dias da minha vida. Eu tive crises, né, de perder 5 quilos em um mês, de não, assim, nada parar no estômago, enfim. 12 anos, eu ia no médico, eu ficava internada, eu tomava remédio, não existia cura, porque não era físico, era emocional. Então eu passei 12 anos lidando com uma doença emocional sem saber que ela era emocional. E sabe o que foi impressionante? Que o que me libertou, eu nunca mais tive aquela crise, quando eu saí do meu trabalho. Pela lei da atração, eu causei a demissão do meu emprego, depois que eu entendi, fiz vários cursos e tal, entendi a lei da atração e escrevi uma cartinha que eu ia sair do meu emprego da melhor forma, que eu ia conseguir ser demitida, tal. Consegui ser demitida. Na semana seguinte, eu nunca mais tive crise. Porque a minha doença era emocional, ela estava dentro do meu emprego, ela estava lá naquela falta de propósito, estava lá naquela coisa que era toda segunda-feira odiar ir pro trabalho, eu chegava, já me dava dor, eu fui atendida por ambulância dentro do trabalho. Mas qual que é a questão? As pessoas, elas não
perguntam. As perguntas certas trazem as respostas certas. Então, se naquele momento eu tivesse tido a consciência que eu não tinha, eu era praticamente uma adolescente de 25 anos, assim, eu não tinha maturidade, né, emocional. Então eu não perguntava, mas o que será que eu estou sentindo? Por que será que eu estou tendo essas crises? O que o meu corpo está querendo me dizer? O que minha alma tá mostrando? É a minha alma gritava lá dentro, através dos sintomas. Era basicamente estômago, intestino e enxaqueca, direto, mas 100% da semana. Só que as pessoas hoje, eu agora falando, né, para as pessoas que estão assistindo aqui, eu sempre quando a gente está fazendo live, tá, eu falo isso. Eu falo, pega isso que você está vendo aqui e olha para tua vida agora, mas assim, não demora mais um minuto. Se pergunta hoje, o que está acontecendo hoje e faz a pergunta certa, o que você precisa aprender, o que teu corpo está querendo dizer e tal. Que muita gente sofre, por exemplo, dessa coisa da dor, da doença e tal, e não faz a pergunta certa, fica lá se entroxando de remédio, quando não é físico. Não tem nada físico. Na verdade, eu vejo até que toda e qualquer doença, ela tem a sua origem, a sua raiz emocional. Exatamente. Sim, é a própria pessoa que cria. Os médicos dizem que é 85%, né, psicossomática. Tem algumas que são geracionais, inclusive, que é bíblico também, né? Que você carrega maldições de 4 gerações. Então, para isso é realmente trabalhar princípios bíblicos, perdão, enfim. Exato. Mas, realmente, assim, eu acredito que, eu diria que é muito mais do que 85. Não, eu creio, para mim, que todas têm a sua origem emocional, mesmo partindo desse pressuposto de uma doença que vem ela é gerada na gravidez. Ela é gerada nas emoções. Por um emocional lá de trás. Exatamente. Perfeito. Que a sua mãe às vezes carrega, passa para você dentro da barriga e você nem imagina. Exatamente. É isso mesmo. Perfeito. Então a gestão das emoções, ela é fundamental até para a cura física, né? E hoje em dia quantas as pessoas histórias, não enxergam isso, né? São poucas até os profissionais da saúde, da ciência, os médicos que olham por esse prisma. Né? A maioria, por isso que eu brinco, né? Como eu venho da área da saúde, falo sobre alimentação, sobre saúde e tal, trazendo a consciência nessa questão. Eu brinco que eu falo assim, o brasileiro é o povo que mais se automedica no mundo, sabe disso? Não sabia. É o povo que mais se automedica no mundo, mas remédio não cura nada. Porque se remédio fosse bom, não chamaria remédio, chamaria curédio. Nossa, exatamente, é verdade. Ele remedia. Remédio remedia. Não Perfeito. Perfeito. Adorei. Curédio, boa. Boa, ótima essa. O que Adorei. cura é Nossa, você ótimo. ir na causa. É você ir na origem, você ter o conhecimento de onde vem, por que vem, como vem aquilo para a sua vida. Né? E eu vou até falar um negócio rapidinho com relação a isso, amor, só para conectar. A responsabilidade que os profissionais da saúde têm nesse aspecto. Porque, por exemplo, quando eu me formei coach lá em 2015 e a minha primeira cliente foi uma pessoa que estava no câncer reincidente segunda vez. Ela tinha tido 1 ano e meio antes um câncer no útero, se eu não me engano, e aí teve de novo. Aí ela estava passando comigo e foi no oncologista dela. O oncologista dela falou assim para ela, vamos começar a fazer os exames porque já está na hora de você ter o próximo. Tipo assim... Já criando câncer na cabeça dela, que ela ia ter o terceiro. Exato. E a gente estava no meio de um processo de 10 sessões, né? Naquele momento ali, eu peguei muito pesado ali com a mentalidade dela, para ela não acreditar, para ela ter fé, né, em Deus, para ela limpar tudo que era emoção negativa que tinha causado o câncer. Enfim, mas assim, olha a irresponsabilidade. No dia que ela foi no oncologista, a gente teve sessão. Ela chegou lá em prantos. Ela falou assim, Ellen, eu tô desestabilizada. Ele me falou que eu vou ter de novo câncer. Eu falei, gente, que absurdo um negócio desse. Não, e até a gente estava falando esses dias, né? Existem a questão da ciência, da parte científica, mas a gente estava até falando esses dias sobre o médico chegar para a pessoa e falar assim, você tem 6 meses de vida. Cara, você falar isso, você como médico, você é uma autoridade. Você é uma autoridade de saúde na vida de uma pessoa. Pessoa e aí respeita. você virar pra pessoa que você é autoridade, falar assim, você tem 6 meses de vida,
Cara, naquele momento, se a pessoa crê, acabou. Ela tem 6 meses de vida. Ela podia viver a vida inteira com aquilo. Mas você sabe que isso que você está falando é interessante, porque eu que venho da área da saúde, na verdade não é nem, eu falo assim, eu venho da chamada área da saúde. Sim. Né? Porque não é a área da saúde. Era da doença. É a área da doença. É a área da doença. É a área da doença, exatamente. Perfeito. Né? A formação, né? O que é ensinado nas faculdades de medicina, de biomedicina no meu caso, e algumas outras, não é para cuidar da saúde, é para cuidar da doença das pessoas. Perfeito. Mas enfim, eu que venho dessa área, eu vejo que assim, por isso que afasta-se tanto a ciência da espiritualidade. Porque é ensinado as pessoas a serem céticas, a serem é o real. E o real é só o que você toca, é só o que é tangível. É só o que você pode ver com os olhos da carne. Isso é o real. Então, a partir desse momento, as pessoas começam a ficar cada vez mais céticas e esse processo faz também as pessoas ficarem frias e assim, não... Porque qual é a justificativa do médico falar isso para um paciente? Eu preciso levar a realidade para a pessoa, ela precisa estar preparada para isso. Mas é o que você falou, se a pessoa ela acredita nisso, acabou, meu. Morreu. E é muito mais difícil você tirar uma crença do que você colocar uma crença. Não é verdade? Exatamente. Você sabe que tem... recentemente agora eu estava conversando com um grande amigo meu e ele teve um caso recente também de um primo dele de primeiro grau, jovem, mais jovem que a gente aqui, e acabou tendo um AVC. Né? E teve um AVC e teve muita complicação, teve que fazer 2 cirurgias e tal. E esse meu amigo estava conversando com ele e ele me contou que quando ele chegou no hospital com o primo dele lá, tendo um AVC, ele chegou no hospital, o médico virou para ele e falou assim, 70% de chance dele morrer antes de entrar no centro cirúrgico. Nossa. E 30% dele morrer depois, durante a cirurgia. Que isso, ou seja, não tem salvação. Não tem salvação. Não tem salvação, meu E aí Deus, ele falou, aí depois que passou a cirurgia, que voltou, que foi bem sucedida a cirurgia e tal, aí o médico falou pra ele, não, olha, você me desculpa, mas assim, a gente tem que falar assim, porque assim, a probabilidade da pessoa não resistir realmente é muito alta. Então a gente opta por falar isso para o familiar, porque daí depois, se a cirurgia é bem sucedida, aí a pessoa volta, é um alívio. E se fizer o contrário, entendeu? Mas olha só isso, imagina o tempo que aquela pessoa fica esperando, né? Como que fica a mente dela, o turbilhão de negatividade. Por que a pessoa não se cura? Por que a pessoa não prospera? Por que a pessoa não tem uma vida de relacionamento saudável com o cônjuge? Porque elas focam no problema. Por que a pessoa não se cura? Porque ao invés dela focar na cura, ao invés dela focar no bem-estar, ao invés dela focar em coisas que vão trazer a alegria, elevar a vibração para que a doença seja expelida, ela foca na doença. Puta, eu tô doente. Caraca, como é que eu vou sair dessa? Ai, meu Deus. Ela começa entra a focar na doença, e tudo aquilo que você foca, expande. Por que a pessoa não sai da dívida? Porque ela foca em pagar a dívida. Olha só, foca em prosperar. Ela fica pensando, puta, eu preciso pagar minha dívida. Como é que eu vou pagar minha dívida? Ai, como é que eu vou fazer pra pagar tal coisa? Puta, mas eu preciso pagar tal coisa. Ela tá achando que fazendo isso, ela vai gerar solução. Não. Na verdade, a solução tem que ser prosperar tanto. Como é que eu vou atrair o dinheiro? Como é que eu vou fazer dinheiro? Esquece a dívida. Dinheiro. Vamos focar no dinheiro. Produzir alguma coisa, fazer alguma coisa, dar ideias e tal. Ao invés dela focar nisso, por quê? A dívida você não vai pagar com dívida. A dívida você vai pagar com dinheiro. Então você tem que focar em quê? Na dívida ou no dinheiro? No dinheiro. Por que ela tá com o cônjuge e os dois não se entendem? Porque ele foca no problema do outro e o outro foca no problema dele. E aí fica assim, não, porque se ela melhorar tal coisa, eu melhoro. Não, mas eu sou assim porque ela faz tal coisa. Aí fica sempre um jogando pro outro. Por quê? Porque tá focando um no problema do outro. Agora, vamos focar na solução? Então, beleza, aconteceu isso. Como que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer a partir de hoje para mudar essa situação? Não faz. Foca no problema. Exatamente. E aí, numa situação dessa... E é interessante essa questão, porque também muita gente, até na palavra, você já pega, né? Que a pessoa fala assim, o meu problema é dinheiro.
Não, não é o seu problema. A solução Solução é o dinheiro. Dinheiro nunca é problema. Exatamente. Dinheiro nunca é problema. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Inclusive, a questão da palavra é bíblica, né? Tudo que você fala, você realmente cria. Então, as pessoas tinham que tomar muito cuidado com essa coisa de músicas, né? Aquelas músicas totalmente negativas, Filmes. que canta, filme. Séries, Filme de terror, filme de suspense. Qualquer coisa que te gere um sentimento ou que te coloque ideias que não condizem com aquilo que você quer para sua vida, tem que ser eliminado no seu dia a dia. Aconteceu isso foi ontem. A gente tava no carro, aí eu tava dirigindo aqui, aí tava em horário político nos rádios. Aí todas as estações estavam em horário político. Aí rolou lá a estação X lá, era a única estação que tava rolando música. Era música de rap. Aí eu, pra brincar, eu aumentei um pouco o som e fiquei, tipo, batendo a batida, nem prestando atenção na letra. Aí ela parou, assim, olhou pra frente e ela começou. Meu Deus, que música horrível. Meu Deus, que música horrível. Não, Desliga pelo amor de isso. Deus, desliga isso. Aí eu, vamos, olha a batida da música. Olha o que o cara tá falando. Aí a gente começou a ouvir a música. Aí era de que a favela acontece tal coisa, que é morte, que é crime, que é não sei o que apanhou lá. tanto, que é o filho bateu na desfigurada. mãe, que a mulher foi desconfigurada e não sei o que lá. Tipo assim... Não, mas me causou tão mal aquilo, que eu fiquei irritada com ele. Não, eu ela falei, falou assim, desliga essa música. Eu falei, caraca, é verdade. nossa, fiquei muito Só chateada. que o que acontece? No dia a dia da pessoa, ela ouve o sertanejo que fala de traição, ela ouve o sertanejo que fala de sofrimento, que a mulher, ela sempre é atraída, o homem sempre é o cara que faz coisa errada com a mulher, que apanha e que não sei o que lá. E aí no dia a dia ela quer o amor da vida dela, mas ela acorda e dorme ouvindo uma música, colocando mensagem pro subconsciente de que todo homem não presta, de que toda mulher sofre, toda mulher é traída, e aí não sabe por que não consegue alguém na vida dela que é melhor. Ou, por exemplo, filmes, a pessoa quer assistir novela, onde o pobre sempre é a vítima, é sempre o coitado, e o rico sempre é o ruim, é sempre o cara que é sacana, que é bandido. E aí, desde criança, a pessoa ela vai assistindo essas cenas, e aí quando ela cresce, o que na cabeça dela passa? Cara, se eu prosperar, eu vou ser uma pessoa do mal. Cara, se eu ganhar dinheiro, para eu ganhar dinheiro eu vou precisar roubar, vou precisar sacanear alguém. Não, então peraí, eu não vou ganhar dinheiro. Isso é consciente? Não. É inconsciente. Só que agora, a pessoa, o que acontece? O que a gente fala muito? Até hoje, a pessoa ela não tinha consciência. No momento que ela ouve alguma coisa nesse sentido, e ela tem aquele clique de tipo assim, puta, agora eu sei que é isso, aí é uma questão de decisão. Até então, tá tudo certo. Agora, no momento que ela tem a informação, porque a informação é poder, nada adianta você ter poder se você não sabe usar o que você tem. O que você consegue adquirir. Então, se a pessoa está assistindo, por exemplo, um vídeo desse, que traz a consciência para ela, cara, tudo bem. Ela não precisa se culpar. Puta, como é que eu fazia isso errado? Por que eu fazia dessa forma? Não, você não tinha consciência. Agora que você tem a consciência, você tem a escolha de decidir se a partir daqui você vai fazer diferente. Ou então, se você falar assim, não, é tudo baboseira, tudo bem, é uma decisão. Então, continue assim. Só que continue ciente de que a partir de hoje você já sabe que é você que cria. E aí entra um outro ponto até na lei da atração, né, aproveitando o gancho, que essa questão de lei da atração, física quântica, tem uma linha muito tênue, que é a pessoa começar a achar que é o seu próprio Deus. Então, o que acontece muito? Importante. O que acontece muito, por exemplo, que as pessoas começam a falar de atração e outras pessoas que começam a ouvir aquilo. Ela se acha o Deus da vida dela. Ela acha que ela é a criadora de tudo, que ela controla tudo, que ela domina tudo. E não é assim. Porque nós não somos criadores, nós somos co-criadores. Nós temos o poder que foi dado a nós. Nós temos o controle de tudo. Nós não temos o comando. Então a pessoa, ela entra para esse mundo da física quântica e ela começa a achar que tudo tem que acontecer no tempo dela, do jeito dela, da forma que ela quer. E não é assim que funciona. Por quê?
E às vezes acaba não enxergando quando vem, porque ela acha que tem que vir Tá no do jeito tempo que ela errado. quer. Exatamente. Por exemplo, a pessoa, ela quer ser promovida no emprego. Eu quero ganhar 10 mil reais aqui. Quero ganhar 10 mil reais aqui. Quero ganhar 10 mil reais aqui. E Deus ela tá com começa negócio... a trabalhar a mente dela pra ganhar os 10 mil reais no emprego. Só que o lugar dela não é lá. Não é lá, não é pra ela aquele local, não é pra ela aquele trabalho, aquele emprego, não é pra ela. E aí ela acaba travando todo o processo porque ela tá preocupada com como. Isso. E eu quero só voltar um pouquinho no que você estava falando, que eu acho bem importante isso. Tá. Essa questão do que a pessoa se coloca para dentro, o alimento para a mente, né? Então, você falou da música, do filme. Isso eu acho muito importante e interessante falar sobre isso, porque a gente vê hoje em dia que as pessoas não estão dando importância nenhuma. Não. Especialmente os jovens. Não, tá viralizando tudo muito rápido. O que viraliza é exatamente aquilo que é alimento ruim para a mente. Exato. Né? Total. E você pega a música, ela tem um poder de influência Você tá absurdo. louco. Ó, tem Por quê? isso é tão forte que tem um país, acho que é a China. É a China ou é a Coreia? Tem Coreia do Sul, Coreia do Norte. A Coreia do Sul é próspera, a Coreia do Norte é, Coreia do Norte é ditadura. é. Ditadura. E aí tem locais em ditadura, por exemplo, que eles são obrigados a ouvir só um estilo de música, só assistir um estilo de filme, justamente por conta disso, por conta da vibração que aquelas músicas têm, e é a forma de manter as pessoas alienadas. Eu fiquei sabendo disso recentemente. Eu fiquei assim, falei, cara, olha o nível do poder. Inclusive tem a questão da frequência na qual a música é tocada. Sim. Né? Eu não vou me recordar agora exatamente qual é a frequência que foi alterada, a frequência original da música, justamente para poder manipular as pessoas, porque mexe com a frequência da mente, do cérebro. Total. E você vê, você assiste um filme, o filme, naquela cena, o ápice do filme, né? Aquela cena principal, aquela cena que emociona, né? Eu assisto o filme lá em casa, eu olho pro lado, minha esposa tá chorando, minha filha tá chorando, né? Agora, naquele momento, naquela cena, tira a música. Pra você ver Acabou. se vai emocionar. Acabou. Não Ficou existe neutro. emoção. Já era. Totalmente neutro, porque a música é o que Traz às vezes você nem percebe que tá tocando a música de fundo. Isso Não é verdade? É isso então mesmo. isso é uma prova cabal do quanto influencia a nossa emoção e do quanto é importante a gente ter esses olhos do que eu tô ouvindo, né? Do que eu tô me alimentando. Às vezes é só diversão, só tô me divertindo, mas aí até uma pergunta para vocês, o cérebro ele não sabe o que é brincadeira e o que não é, né? Eu vou te dizer uma coisa ainda... Você recebe, para ele é verdade. Show. Eu vou te dizer uma coisa ainda melhor. O cérebro sabe falar inglês. As pessoas colocam, por exemplo, música em inglês e acham que de boa, aquelas músicas que falam de sexualidade. Ela nem sabe o que ela tá ouvindo. O cérebro Porque sabe. não é a letra, é a vibração. Exato. E olha, vamos entrar numa coisa aqui, a intenção. Qual que foi a intenção que foi criada aquela música? Exato. Né? Qual que foi, por exemplo, vou jogar aqui como é que é a boca no trombone? Eu ia inclusive criar um post sobre isso, mas eu acabei perdendo um time, não tenho problema nenhum em falar. A música da Anitta que bateu o top 1 global agora. Aquela música é horrível, ela é péssima, ela é completamente música de sexualidade, de perversão, vai contra todos os princípios de amor, enfim. E bateu na top 1. Porque aí eu vi umas discussões nas redes sociais. Mas você não concorda, não torce pela artista? Eu falo, cara, eu torço para que ela acorde. De verdade, eu torço para que ela desperte, porque quando ela despertar... Ela mal sabe que o que ela tá fazendo tá gerando uma ruína de muitas pessoas. Não, e mais do que isso, quando ela despertar... todo o nome, o talento que ela tem... O dom, a influência. O poder de influência que ela tem. Pra influenciar positivamente. Nossa, pra levar cara, mensagem, ela mudaria uma geração. Ela tem o poder de mudar uma geração. Como foi o caso... Ela está mudando, né? Exatamente, só que é o sentido, exatamente. Ela tem esse poder. Então, o grande ponto é esse, assim, você não ir na onda. É muito fácil hoje ir na onda, ir no que é
trend, né? Tendência, no que é viral, no que todo mundo está fazendo. E a gente até como é que fala? Fica um pouco tentado. Eu vou te falar por quê. Hoje eu dou um treinamento de marketing digital, né? Eu sou uma das produtoras do método Enriqueça em Casa. E um dos métodos que eu ensino, que eu uso, é o método da viralização. Inclusive eu fiquei muito famosa nas redes sociais, cresci muito minhas redes orgânicas e tal, por conta dos meus conteúdos virais. Então hoje eu ensino isso dentro do método. E é muito, assim, eu fiquei tendenciosa a criar o conteúdo com a música da Anitta, porque tava todo mundo falando e tal. Bota a falei, música cara, já tá em alta, mas eu falei, vai contra os meus princípios. Então assim, quando você tem a consciência, você começa a entender onde você vai se posicionar, o que é que você vai fazer, o que isso vai te trazer de resultado no final, porque se tem uma lei universal, todas funcionam e são imutáveis, mas se tem uma que é maravilhosa, que eu amo e eu sempre falo dela e é uma que a gente não tem como controlar mesmo, é a lei da semeadura. Se eu postar um vídeo lá com aquela música e aquilo, e eu sei que isso não é bom, a vibração não é boa, a intenção não é boa, ou a intenção foi só viralizar. Primeiro que não vai viralizar, porque Deus entende. Eu vou contar uma coisa rapidinho aqui. Esse tempo atrás eu estava numa coisa lá de conversa com Deus, né? Postando os conteúdos nas redes sociais e o engajamento estava caindo, estava muito baixo. Aí eu, numa oração lá, falei, Deus, quer saber? Acho que eu não vou mais produzir conteúdo. Tipo assim, não tá viralizando. Eu ouvi nitidamente, eu às vezes escuto a voz de Deus, assim, eu escuto uma voz no meu ouvido. Ele falou assim, o teu trabalho é fazer, o meu é o que vai acontecer com isso. A tua responsabilidade é fazer, a minha é o que eu vou fazer com isso. Então, tipo assim, o meu trabalho é criar o conteúdo. O meu é entregar o como é responsabilidade dele. Ele que vai dizer o que vai viralizar, o que não vai. Então, assim, mas se eu criar um conteúdo que é, tipo assim, dentro de uma alienação ou com uma intenção errada, ele já vai dar conta de não entregar. Primeiro ponto. Porque, cara, é consciência. Tem a consciência, meu. Mas segundo, eu vou estar plantando algo que em algum momento eu vou colher. E a colheita de algo negativo nunca é algo positivo. Você nunca vai plantar maçã e colher banana. Nunca. E aí... E essa questão que você está trazendo da lei da semeadura, né? Nós temos várias leis universais. Sim. Né? Que a lei universal, ela é absoluta, né? Sim. Você querendo ou não querendo, acreditando vai ou acreditando, vai acontecer. Ou vai acontecer de qualquer jeito. Total. E até eu quero trazer aqui, perguntar para você como que você vê isso, porque teve uma vez que eu ouvi uma pessoa falar uma coisa que eu achei bem interessante, inclusive uma pessoa extremamente conhecida e conceituada, que é a Lucilena Galvão. Sabe quem é a Lucilena Galvão? E certa vez eu ouvi ela dizer assim, que tudo que você faz na sua vida e que dá certo, você pode fazer um exercício, você pode fazer uma análise que você empregou naquilo alguma lei universal de forma adequada, de forma correta. E por isso aquilo funcionou. Perfeito. E quando você identifica essa lei universal que você empregou de forma adequada, qualquer outra coisa na sua vida que você empregar aquela mesma lei de forma adequada vai dar certo também. E o contrário também é verdadeiro. Que ela diz assim, se você faz algo ou fez algo que deu errado e você identificar qual a lei universal que você empregou de forma errada, de forma equivocada, e você fizer isso da mesma forma em qualquer outra coisa da sua vida, vai dar errado também. Sim, perfeito. É assim mesmo que funciona? Perfeito. Inclusive, a gente começou o podcast aqui falando sobre a lei da atração, né? Vamos até explicar o que é. Não sei se o público conhece, mas a lei da atração é baseada na lei da vibração, que diz que tudo é energia, então aqui não existe nada físico, é energia. Do negócio físico, né? Que as pessoas elas tendem a ficar presas no físico. Mal ela sabe que o físico não existe. Se pegar o físico e começar a aprofundar com a ciência e ir até a raiz, no microscópio é pura energia. É a mesma coisa da gente, tudo igual. E aí o que acontece? A lei da atração, ela é baseada na lei da vibração. E a lei da vibração, aliás, a lei da atração está muito conectada com a lei do retorno da semeadura. Que nada mais é do que a gente atrai aquilo que a gente faz, a gente atrai aquilo que a gente... a mesma energia que a gente emana. Então, se eu estou plantando maçã, eu vou atrair maçã. Se eu estou plantando banana, eu vou atrair banana. Está muito conectado a todas as leis.
E é justamente isso. Eu acredito que quando você falou, né, dessa coisa da Lucilena, tá muito, assim, direcionado para a história do... Quando ela fala de lei universal, basicamente a pessoa, eu não consigo enxergar muitas outras a não ser a da atração, a causa e efeito, semeadura, que estão todas relacionadas. E provavelmente, por exemplo, quando a pessoa colheu alguma coisa negativa, foi porque ela fez alguma coisa negativa ali atrás, só que ela não lembra. Então, por isso a coisa da consciência diária. Todos os dias você tem que estar... E isso é uma coisa que eu ia falar também aqui nesse podcast, que eu acho que é legal. As pessoas perguntam assim, quando que a gente vai estar 100% consciente? Nunca. A consciência, ela se desenvolve a cada minuto. Eu tô aqui numa conversa com você, eu já entendi alguma coisa, o Lincoln falou alguma coisa, caiu outra ficha. A gente no relacionamento, por exemplo, a gente tá junto há 2 anos. Todo dia é um aprendizado novo, diferente um com o outro. Tipo assim, você percebeu por que você fez aquilo? Por que eu fiz aquilo? É um negócio assim, o tempo todo a construção. E aí entra a história das leis aí, semeadura, atração, causa e efeito, enfim. Todo dia você está percebendo algo novo, algo diferente que você fez ontem que não foi tão legal, aí hoje você já tem a consciência, você vai fazer diferente, e cada dia é uma construção nova do estilo de vida que você quer ter, enfim, daquilo que você quer colher. A consciência ela é infinita. Infinita, infinita. Não existe um limite, não existe um ponto final. Eu acredito de verdade que o ponto final da consciência é realmente a morte. Eu acredito que quando a gente chega na morte é porque assim, a gente cumpriu o propósito, chegou... Por mais que a gente não entenda, não tenha como... Eu acredito que a consciência fica. Sim. A matéria acaba, a matéria é finita. E você vai para o espírito. A consciência esse tipo de coisa que você acabou de falar é uma que a gente sempre brinca, né? A gente nunca vai ter como saber. Só vai saber a gente não vai ter. E nem quando aconteceu. Eu não acho que depois a gente morre e vai poder conversar, assim. E aí, como é que foi? Foi do jeito que você queria? Não, acho que não. É o tipo de coisa que a gente nunca vai descobrir. Mas concordo com você, acho que faz bastante sentido. Sim. Quem sabe um dia a gente se encontra lá e E aí vai ter a resposta, né? E aí, vamos ver o podcast para lembrar o que a gente falou. Perfeito. Mas legal, muito bom. O Lincoln, e a gente começou, né, contando um pouquinho da história da Ellen, e eu quero saber um pouquinho da sua história também, então, como é que é, porque hoje você trabalha com investimentos, é isso, né? E você também traz essa questão da consciência dentro dos investimentos, para as pessoas trabalharem não apenas a parte técnica do investimento, mas também a mentalidade, que eu acho que é até mais importante, né? Porque você pode saber tudo da técnica ali do investimento, mas se você não tiver a mentalidade ajustada, a probabilidade de você ir pro buraco é muito grande, né? Total. Então, como é que foi a sua trajetória aí até você chegar nesse ponto e poder levar essa informação aí para as pessoas? Show. Bom, eu venho de uma estrutura familiar onde a família da minha mãe é completamente desestruturada. A família do meu pai, grande parte também. Os dois vieram de lares desestruturados. E aí, graças a Deus, eles conseguiram pegar o que cada um tinha de ruim. Por exemplo, minha mãe, o meu avô bebia, traía minha avó. O meu pai, o pai dele bebia e traía minha avó. E aí eles pegaram tudo aquilo que foi de ruim e falaram, não, eu não quero isso pra minha vida. Então eles foram o início de pegar tudo aquilo de ruim e potencializar por bom. Meu pai não bebe, não fuma, não sai com os amigos de madrugada. A minha mãe é a mesma coisa, não bebe, não fuma, é 100% voltada para a família. Então eles começaram essa estrutura familiar, né? E aí, classe média, sempre a gente foi de classe média normal. Vou falar nem baixa nem alta, no meio termo. Meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe cuidou da casa. E aí eu tenho uma cena, e ela falou da cena que aconteceu dela com 11 anos, eu tenho uma cena também que me marcou de criança. Meus pais, eles adquiriram algumas dívidas e quebraram financeiramente. E aí, por volta desses 11, 12 anos também, eu tenho uma cena gravada na minha cabeça, que era eu entrando no quarto deles, a minha mãe sentada na cama, com uma calculadora e uma pranchetinha, e a cama assim, ó, cercada de papel de contas e papel de matemática e conta de não sei o que lá atrasada, e a minha mãe chorando, fazendo conta, e meu Deus do céu, não vamos conseguir pagar.
Isso ficou gravado. E aí, nesse momento, enraizou uma crença em mim de que eu jamais iria aceitar meus pais passarem por isso quando eu crescesse. E que eu não ia aceitar não prosperar. Então, eu peguei aquilo e potencializei pro bom. Então, nesse momento, acredito eu que virou uma chave muito grande, tipo assim, cara, não é essa vida que eu quero pra mim. Não é essa vida que eu vou ter. E de trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta. Que é o que a maioria das pessoas fazem. Só que aí, eu cresci, fiz 18 anos. Na verdade, com 17 anos já comecei a trabalhar. Eu cresci vendo meu pai trabalhando muito e fui repetindo pra mim que eu não iria fazer a mesma coisa. Quando eu fiz 17, o que aconteceu? Eu fui pro mesmo caminho. Pra mesma profissão, segui o mesmo caminho. E foi aonde eu comecei a trabalhar pra caramba. Trabalhava em 2 empregos, fazia freelancer. Cara, eu trabalhava com televisão, não tinha feriado final de semana, não tinha nada. Era trabalho, 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 trabalho. Quando não trabalhava em uma, trabalhava na outra emissora e era um caos. Até que, em 2016, eu sofri um acidente de carro. Quando eu acordei, eu apaguei na pancada do carro com poste. E eu acordei no susto com uma senhorinha gritando: moço, moço, sai do carro, o carro vai explodir, sai do carro, pelo amor de Deus. Eu acordei assim, o airbag na minha cara, estourado, o carro cheio de fumaça, porque o airbag solta uma fumaça, né? Eu acordei assim, tirei o cinto de segurança, quando eu saí do carro e eu olhei o carro no poste, me veio aquela... Cara, eu preciso mudar. Preciso fazer alguma coisa de diferente porque eu tô indo pro caminho errado. Tô indo pro caminho errado e não... A vida tá passando e eu, cara, não tô sem luz, né? E aí eu comecei a buscar, foi onde eu comecei a empreender. Meu primeiro contato com o empreendedorismo foi o multinível também. Então, assim, eu gosto de falar muito, que eu vejo muitas pessoas falando mal do multinível. Eu não acho que o multinível é a melhor ferramenta para se prosperar. Mas, na minha percepção, é a melhor ferramenta de despertar. Cara, o multinível traz um despertar coletivo gigantesco. Porque o que eu conheço de pessoas que hoje a maioria dos multimilionários hoje foram... se você pegar hoje, até no Brasil... É uma grande escola, né? Cara, é uma escola. Porque assim, por exemplo, primeiro, a gente estava falando disso hoje. Um dos primeiros exercícios que eu fiz quando eu entrei no multinível, o quadro dos sonhos. Quando a gente reuniu lá uma turma para fazer o quadro dos sonhos, eu peguei o papel, peguei a caneta, eu parei assim, ó, eu travei. Eu falei, cara, eu não tenho sonho. Eu fui pro canto da sala, lá atrás, sentei na sala, velho, e me deu aquele sentimento de tristeza, tipo, a lágrima do olho, porque eu falei, cara, eu não tenho sonho. E o multinível, ele desperta isso, Ele né? desperta. Ele faz o desejo, ele bate né? na porta Sim. lá e fala assim, acorda, você pode mais. Infelizmente... E ele não é uma escola específica de, por exemplo, da lei da atração, mas ensina também. Ensina princípios. Então ensina princípios. Exatamente. Eu também acho. Exato. Eu também passei muitos anos na escola do multinível e eu acredito que toda pessoa deveria ter experiência do multinível. Total. Com consciência. Total, com consciência. Porque o problema sem é entrar no multinível sem consciência. consciência, porque aí você faz um monte de cagada. Vai pro buraco aí você também. vai na onda dos outros e comete um monte de erro, né? Infelizmente. Por influências, né? Mas assim, e aí eu comecei a empreender. E nesse processo, o que aconteceu? Eu saí do meu trabalho, que eu tinha um bom salário, era, entre aspas, uma referência financeira e profissional para as pessoas que estavam à minha volta, e do nada, vou pedir as contas. Depois de um mês que eu entrei no multinível. Não pelo multinível, mas por entender que eu estava no lugar errado. Que eu estava na profissão errada, que aquilo não era para mim. Eu ia sempre ter um teto, eu ia sempre ser limitado, eu sempre teria que fazer algo que alguém estava mandando e não o que eu tenho vontade de fazer. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, ganhando tipo 5, 6 vezes menos no multinível, eu falei, cara, eu vou largar tudo. Aí começou a minha jornada de crescimento e amadurecimento. Por quê? Porque quando eu larguei meu trabalho, eu tinha um estilo de vida. Eu tinha uma mentalidade. E do nada, tudo aquilo que eu tinha desmoronou. Eu brinco que eu era um menino que tinha carrão, tinha um bom salário, e eu passei de um menino que tinha uma vida financeira, entre aspas, estruturada, para um homem que não tinha
o dinheiro da passagem de ônibus. Porque teve momentos de eu entrar no último ônibus da linha e eu não ter o dinheiro para pagar a passagem e pedir para descer na frente, o cara fala assim, não, vai passar não. Pode descer. E eu descer e ter que ir a pé para casa, de madrugada. Então, eu sempre coloco isso. Então, assim, eu passei por um processo de aprendizado muito grande. E aí, quando você entra nesse momento, foi onde eu comecei a buscar a espiritualidade. Eu comecei a entender que é uma junção mental, espiritual, é tudo um aglomerado. Não adianta, você pode ter dinheiro aplicando princípios para atrair o dinheiro. Mas se você não tiver equilibrado espiritualmente, sempre vai ter a falha. Sempre vai ter aquela ponta, aquela chave que não vira. E aí você não prospera. Do quebra-cabeça. Exatamente. Então tem esses pilares. Então eu comecei a buscar. Aí eu passei um longo processo, porque eu comecei a buscar muito eventos, treinamentos, mentalidade. E o que aconteceu? Eu comecei a minha vida a afundar. E aí foi o que a gente falou no início. A pessoa ela até consegue ter o acesso, mas faz da forma errada porque não tem a consciência. E aí a pessoa começa a se culpar. Pô, cara, eu sei de tudo isso, eu sei o que tem que fazer e mesmo assim as coisas não andam. Mal sabe ela que não está andando porque ela está fazendo da forma errada. Porque ela não está fazendo da forma certa. Porque se a pessoa fizer da forma certa, acontece. Acontece, não tem... Eu tenho só um comentário a respeito disso. Sim. Que é a coisa do... Hoje, né, a gente está muito ligado no estudo da Bíblia. Da palavra. Então, muito da nossa vida assim, se transformou seguindo princípios da Bíblia. E na Bíblia fala que existe o tempo certo para todas as coisas. O tempo de nascer, o tempo de morrer, né, enfim. Então, qual que é o grande ponto? Que foi quando ele falou que a gente quer se tornar o criador. E a gente não é o criador da nossa vida. A gente é co-criador. A gente segue um plano que foi entregue pra gente antes mesmo da gente nascer. Só que qual que é o grande ponto? A gente não consegue controlar o quando vai acontecer. Você quer 1 milhão na sua conta amanhã? Quero. Com certeza. Eu também. Eu posso ter amanhã? Posso. Dentro de todas as possibilidades do que eu faço, tal, o que seria isso? Na minha condição, nesse exato momento, 1 milhão cair na minha conta amanhã? Milagre. Não existe outra coisa, porque hoje eu não tenho nenhuma negociação em andamento, não existe nada, nenhuma ação que eu tenha feito que amanhã eu já consiga colher 1 milhão. Um passo de mágica. Entendeu? Então, assim, qual que é o ponto? É você ter o tempo todo a consciência da direção para onde você está indo. Então, eu estou indo para a direção do 1 milhão na conta. Mas eu não tenho controle se ele vai acontecer amanhã, porque talvez Deus tenha alguma coisa ainda, algum evento, alguma pessoa, algum negócio, alguém aí para botar no meio do caminho que vai fazer isso acelerar, ou que vai fazer isso vir de uma outra forma, tal. Eu só preciso fazer a minha parte e confiar. Perfeito. E é aí que você se torna co-criador, é aí que você entende. Só que quando você se torna co-criador com essa mentalidade, essa consciência, você não preocupa mais. As coisas acontecem mais rápido. Relaxa. Eu vejo assim, uma das coisas que eu me baseio bastante, até em momentos de desafio, assim, é aquela expressão que eu sempre gosto de dizer: nada acontece por acaso. Nada. Então, se alguma coisa está acontecendo na minha vida, tem um propósito. Tem um propósito. Eu tenho que tirar um aprendizado daquilo. Né? Então, nada acontece por acaso. Quando a gente tem essa consciência de que nada acontece por acaso, você tem a tendência a ter mais... tranquilidade, a palavra. Tranquilidade, né? Não é que os desafios, os problemas não vão surgir, mas por mais que você esteja ali num momento de fogo, né? Mas tá tudo certo. É o que eu preciso passar para poder aprender alguma coisa, para tá sendo preparado. Alguma coisa que vai fazer eu compreender melhor porque eu tô passando isso. Por exemplo, na própria Bíblia, quando fala, né, de todas as pessoas que tiveram, a Bíblia diz, né, no mundo tereis aflições. Então, na própria Bíblia, todo momento que tiveram os personagens lá que sofreram, você consegue, na leitura, sacar por que eles sofreram. Então, por que demorou tanto tempo para chegar lá, quando Abraão saiu lá, né, do Egito, foi para o deserto e tal? Por que demorou tanto tempo? Porque o povo ficava questionando.
povo passou a viagem toda questionando, reclamando. Pô, mas você tirou a gente lá, a gente tinha comida lá, a gente tinha água lá. Era escravo, mas lá a gente tinha comida, tinha água. Então ele murmurava o tempo todo. Então quando você... Só que o processo do deserto era importante, tinha que passar. Então a grande coisa que eu acho que a pessoa pode pegar dessa história toda que a gente está falando agora é... Qual a postura diante das aflições? Porque vai ter pra caramba. Mas a postura vai fazer com que aquilo demore mais ou menos. Cara, com que aquilo aconteça mais... É uma atitude. É uma atitude. É uma palavra. É um passo para mudar tudo. Para mudar completamente tudo. Por exemplo, aconteceu um momento, a gente foi... a gente estava fazendo alguma coisa, aí o amigo, pô, vamos lá fazer, vamos almoçar. Aí a gente meio que foi almoçar com um amigo, com algumas pessoas. Aí a gente chegou na frente do restaurante, olha só como que é um momento que destrava, é um momento que vira. Quando a gente entra no restaurante, ela falou assim, amor, cara, mas é caro. Eu olhei pra ela assim, aí ela falou assim, é inteligente a gente gastar esse dinheiro agora? Aí eu olhei pra ela e falei assim, na hora me veio essa chave. Eu olhei pra ela e falei assim, amor, você nunca vai me ver deixar de fazer alguma coisa por causa de dinheiro. Vamos. O que é isso? É você não agir com a escassez. É você não agir de acordo com a situação. Porque às vezes, não é você agir na loucura, mas é você ter a consciência e intencionalmente você dar um passo. Porque é nesse passo que destrava. É o passo de você não agir pelo racional, você não agir pela escassez, e você falar assim, não, eu vou fazer justamente por causa disso. Porque se a gente não puder gastar, alguma coisa está errada. Então... E só para finalizar essa história, foi entrar no restaurante, a gente fez uma conexão de negócios absurda. Assim, a gente fez a conexão... Que a gente jamais faria se a gente A gente fez uma conexão absurda que gerou um negócio super lucrativo, tipo cara, absurdo. E no final ainda, a gente nem pagou a conta. Porque o cara falou, não, deixa que eu pago. Olha só. Mas por quê? Por causa de uma decisão, cara. Tudo é decisão. Eu até quero fazer uma pergunta em cima desse relato aí mesmo, mas antes eu quero falar para você que está assistindo aqui a gente quantos insights, quantas coisas interessantes. Eu quero que você deixe aí, comenta aí, né? Coloca Boa. aí o que você está tirando de lição dessas duas histórias aqui maravilhosas aí, né? Coloca aí as pílulas de consciência que você já pegou aí dessas histórias. Já bebeu, né? Já tomou. Exatamente. Show de bola. Mas esse relato que você contou, eu quero fazer uma pergunta bem assim profunda. Tá. Porque qual é o limiar ali que difere essa questão da decisão eu não vou deixar de fazer nada por dinheiro, ou daquela consciência do... Controle. Não é do controle, mas assim, da organização da sua vida financeira e de ter a consciência, a sabedoria de que talvez não seja o momento mesmo de você fazer algo, porque eu ainda não estou no grau, no nível financeiro para fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais drástico assim, para a gente poder compreender. Eu quero uma Ferrari. O carro, uma Ferrari. Tá bom. Eu posso comprar uma Ferrari? Talvez eu até esteja podendo, no sentido de ter condição de encontrar uma forma de financiar, de fazer de alguma forma que eu chegue a ter a Ferrari. Mas será que é sábio, nesse determinado momento, eu ter essa Ferrari agora? Qual é esse limiar dessa decisão que você falou, assim, de eu não vou me limitar, não vou me impedir de fazer algo por dinheiro, ou a sabedoria de que esse não é o momento adequado para isso? Vamos lá. Existe uma coisa, isso que você falou é muito interessante. Existem alguns pontos para você fazer da forma certa. Tem aquela frase, né? Não é o que você fala, é como você fala. Não é o que você faz, é como você faz.
É o sentimento, é a intenção, é o objetivo. Isso que você falou, por exemplo, do carro. É o momento certo de eu comprar aquele carro? É o momento certo de eu fazer tal coisa? Eu vou contar uma história. Eu vou responder com uma história. Eu conheci um cara que hoje ele é multimilionário, é um dos grandes empresários de Brasília. Ele mora em Brasília, né? Ele tem negócios no Brasil todo e fora do Brasil também. Ele falou assim, Lincoln, quando eu estava começando essa jornada de começar a prosperar, eu fui no melhor no melhor condomínio de Brasília. Já tinha virado a chavinha dele, né? Ele já tinha consciência, então ele fez com a intenção certa. Cara, eu fui no melhor condomínio e peguei uma das melhores casas. Eu não tinha como pagar o aluguel dos meses seguintes. Eu tinha como pagar acho que 1 mês ou 2 meses de aluguel. Então o que eu fiz? Intencionalmente e com consciência eu aluguei a casa. Por quê? Porque no momento que eu aluguei a casa, antes de eu alugar a casa, eu já tinha todo o plano de reuniões, quem eu ia levar para aquela casa, qual evento eu ia fazer naquela casa, quem que eu ia conectar para estar naquela casa. Isso me geraria negócio. Isso me geraria dinheiro. Então, no meio do processo que aquilo aconteceu, ele não ficou preocupado em como que ele ia pagar o aluguel, como que ele ia pagar a despesa, porque eu tenho uma conta para pagar, porque agora... Não. Ele ficou focado na solução e no plano de como que ele ia gerar negócios por conta da casa. Porque os empresários que entrariam na casa naquele momento iam falar assim, puta, ele é um cara que, pô, se ele tem esse ambiente aqui, ele tem essa casa, é porque é um cara sério. Mais ou menos isso. Então a intencionalidade. O que não pode ser feito é justamente, por exemplo, o cara vai pegar um carro. Puta, eu vou pegar o carro porque esse carro vai me prosperar. Mas qual que é o sentimento que ele está pegando aquele carro? Realmente é com a intenção de gerar algum movimento, de gerar algum negócio, de gerar algo que vai retornar a ele? Ou o sentimento é do ego? De mostrar que está prosperando, de mostrar que está ganhando dinheiro, de mostrar para alguém, para provar para a pessoa... Ostentar. Exato, para provar para alguém que ele teve sucesso. Tudo é o quê? É o sentimento, é a forma que a pessoa faz. Porque se a pessoa coloca a intenção, o sentimento e a ação direcionada, aí é diferente. Porque aí tudo conspira. Ou até a pessoa faz, então, por exemplo, no caso aí, comprou a Ferrari... Na semana seguinte começa a sentir culpa, medo, tipo assim, não vou conseguir pagar, meu Deus do céu, o que eu fiz? Que loucura Nossa, que eu fiz. não merecimento. Total, acabou. Trava. Ele travou todo, tipo assim, Deus ia mandar tudo que ele precisasse ali, o dinheiro para pagar, a condição, o negócio, mas o fato dele começar a gerar as emoções erradas, bloqueia todo o fluxo de prosperidade e aquele negócio que podia ser uma bênção se transforma numa maldição. Exatamente. Entende? Então tem essas chaves que a pessoa tem que ficar atenta. É chave mesmo. E é o que a gente falou da consciência a cada segundo. Então, por exemplo, quando ele me falou aquilo, ele falou, eu perguntei no racional. Perguntei no tipo assim, a gente tem uma planilha que a gente coloca lá, tipo assim, o que a gente vai gastar por mês em cada coisa. Quando eu fiz a pergunta, foi tipo assim, a gente já extrapolou essa linha da planilha. Faz sentido, né? É inteligente a gente entrar? Ele respondeu falando olha, a gente nunca vai deixar de fazer algo que é legal, que tem, né, que a gente quer por causa de dinheiro, por uma decisão financeira. Então vamos, eu como mulher, que é né, que é mulher edificular, naquele momento eu tive a consciência de falar, então tá bom. Agora, então a gente vai entrar com a intenção certa, aí a gente até, né, se abraçou, tal, entrou com a energia certa e tudo fluiu. Entendeu? Por quê? Porque foi da forma certa. É igual, por exemplo, cara, que é polêmico isso. Traz a consciência? Traz. Então é polêmico. Okay. É sobre igreja. O que acontece? O que acontece muito em alguns ambientes de igreja? O pastor, ele induz a pessoa a fazer algo poderosíssimo, falando de princípio de prosperidade, que é plantar a semente, certo? Oferta, dízimo, primícia. Isso tem um poder de prosperidade absurdo,
Porque se a pessoa coloca em prática, cara, volta muito de volta. Sempre volta. Só que qual que é a grande questão? Eles fazem isso impondo medo, impondo pressão, impondo imposição, a culpa. Vibração a culpa. errada. Porque se você não der, você não prospera. Porque se você não der, você não vai ser abençoado. Porque se você não der, você não vai ter... Perder o teu lugar no céu. Você perdeu o seu lugar no céu, você não vai ter a salvação e tal. E aí a pessoa, ela faz o quê? Ela faz algo poderosíssimo, que é um ato que destrava a prosperidade, que é você pegar e se desprender do dinheiro, só que do sentimento errado. Exatamente. Então não volta, porque esse ato de você pegar e semear, cara, isso volta absurdamente, porque é um princípio bíblico de prosperidade. Só que não adianta nada você fazer com o sentimento errado, da forma errada. Entendeu? Então tudo não é o que faz, é como faz. E também uma coisa que eu acho interessante também é a questão que a gente estava falando da palavra, né? Que a palavra tem poder. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra riqueza ou ficar rico, já dá um bloqueio. Né? E as pessoas não entendem que riqueza não necessariamente está falando de dinheiro. Né? Tanto que a prosperidade é a mesma coisa. A prosperidade não é você ser financeiramente rico. A prosperidade é muito mais do que isso, é muito além. Né? Então as pessoas mudarem essa chave aí, eu acho que é bem importante. Gente, Lincoln, Ellen, infelizmente nosso tempo aqui extrapolou. A gente passaria 10 horas, né? Nossa, rapaz, esse tema a gente gosta de falar. Mas a gente acabou nem entrando tanto na questão do marketing digital, né? Mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades aí. Eu quero registrar aqui minha gratidão por vocês estarem aqui, por aceitar o nosso convite de participar aqui do Vem Pra Consciência, de trazer tanta coisa boa, tanto assunto interessante aqui dentro da lei da atração e da lei da vibração, né? Tudo isso que a gente está falando sobre a intenção e tudo mais, bastante pílula de consciência aí pra galera aproveitar. Então, gratidão mesmo. E eu quero que vocês deixem também aí falando, você traz toda essa informação, tudo, você impacta a vida das pessoas através do marketing digital, né? Então aproveita para deixar aí as suas redes sociais, o recado que você quiser deixar, e você também, Lincoln, as suas redes sociais, como que as pessoas te acham, quem quiser saber um pouquinho mais sobre os investimentos que você trabalha e principalmente sobre como formar a mentalidade de investidor, né? Passe aí os recados finais e os contatos de vocês. Sensacional. Bom, gratidão de novo, Eros, foi sensacional. Desejo de verdade que prospere absurdamente aqui esse canal, pela riqueza, né, de conteúdo que vocês levam. Para me encontrar, eu sou Mentora Ellen em todas as redes, TikTok, YouTube, Instagram, Mentora Ellen sem H, 2 L's, em todas as redes. Então, e eu hoje basicamente levo esse conhecimento através de todos os conteúdos gratuitos e também no método Enriqueça em Casa, que é um método onde eu ensino marketing digital para as pessoas começarem do zero. Então qualquer pessoa consegue começar a já, né, construir resultados dentro da internet. Hoje esse é o meu negócio principal. Então é basicamente isso. Perfeito. E eu sou como na rede social como mentor_Lincoln, LINCOLN. E a questão de investimento, eu tenho uma empresa de investimentos hoje, né? Estou estruturando uma forma de lançar alguma coisa no digital também voltado para investimento, para o mercado de investimento, só que não da forma que é vendido hoje. Porque o que as pessoas elas não têm em mente é que para se ganhar dinheiro com o mercado financeiro não é estratégia. Eu gosto de falar muito disso, você colocar no YouTube lá, estratégia Forex, estratégia B3, estratégia criptomoeda. Cara, tem milhares. E vou te falar, a maioria dá certo. Mas o que faz a pessoa ganhar dinheiro não é a estratégia, é o emocional e o gerenciamento. É você entender o que se passa aqui dentro e você conseguir controlar as suas emoções, conseguir controlar os seus impulsos, conseguir controlar aqui, ó. Porque quando você consegue controlar aqui, o que você faz no mercado, você prospera. E isso é uma chave que as pessoas deveriam ter. Porque o mercado financeiro não é
milagre, dinheiro da noite pro dia, como muitos gurus vendem. Você vai ficar com R$1.000, você vai fazer 10 mil, 50 mil reais por dia. Cara, isso não existe. É um trabalho, é uma profissão. E como qualquer profissão, você precisa trabalhar, você precisa se desenvolver. Então esses milagres mirambólicos que é prometido no mercado financeiro, cara, esquece isso. O mercado financeiro é uma profissão como qualquer outra. A diferença é que o mercado financeiro, ele pode sim trazer uma liberdade desde que você faça da forma certa. Legal. Perfeito. Show. Então quem quiser te achar e conversar com você sobre essa questão de investimento, Bora como é conversar. que é? Mentor _ Lincoln. Lincoln. Legal. Beleza, então gratidão, gente. Valeu Obrigado. mesmo aí por esse bate-papo cheio de consciência aí. E para você que está aqui mais uma vez nos acompanhando aqui no nosso podcast Vem Pra Consciência, gratidão pela sua audiência também. Lembrando sempre de deixar o seu like, que isso ajuda bastante a gente a levar essa informação para mais pessoas. Compartilha com as pessoas que você ama. Deixa o seu comentário também aí, um tanto de coisa boa que a gente falou hoje. E se inscreve no nosso canal para você poder receber sempre a informação aí. Toda segunda-feira, às 18 horas, um novo episódio do Vem Pra Consciência. Eu sou Eros Escobar, biomédico e palestrante. Me segue lá também no meu Instagram, @eros.escobar. Além de postar tudo sobre o nosso podcast, também tem sempre informação sobre saúde, sobre consciência alimentar lá para você. Um agradecimento especial mais uma vez ao nosso amigo Thalisson Vinícius, que também está sempre aqui com a gente e conecta a gente com essas pessoas maravilhosas aqui. Inclusive, eu sei que foi o Thalisson que conectou vocês dois, não é verdade? É nosso padrinho. O Thalisson que é o padrinho deles dois aí, que fez eles se conhecerem. Tá vendo? Esse Thalisson. Segue o Thalisson lá também, @ThalisonCoach, é o cara das conexões aí. E também um agradecimento à nossa produtora, @Arrocomunica, ao Conexão ABCD, @Conexão ABCD. E é isso aí, fica ligado sempre aqui, segunda-feira às 18 horas. Até o próximo episódio do nosso podcast. Vem pra cá, a gente faz junto lá na câmera, ó. Vem pra consciência! Valeu! Boa.